Gente, bem-vindos a todas, a todos e a todas. Que felicidade. Mais uma vez estamos aqui, né, Jardel? Estamos novamente, hein? Acharam que ia ficar livre da gente? Não. Toda quinta vocês estão aí vindo a gente, né, galera? Vai ver até enjoar, Até viu? enjoar. E hoje a gente está com uma convidada mais que especial. Né? Que é uma mulher. Eu digo sempre que eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher preta e mulher empoderada, como a doutora Tereza. Eu fico muito feliz e honrado em tê-la aqui na minha frente para a gente bater esse papo. Não só na sua frente, né? Mas na nossa cidade atuando. Na nossa cidade atuando de uma forma muito. Não vou dizer assim com maestria, para não dizer que eu estou puxando sardinha. Mas pode dizer. Mas a gente aqui com maestria. Com muita maestria para quem conhece o trabalho da senhora, sabe a importância. E aqui durante o programa também vou fazer meu agradecimento de uma forma pessoal, né? Para a senhora entender um pouco de como aconteceu tudo. Mas seja muito bem-vinda a esse espaço. A gente aqui sempre entrevista as pessoas bacanas que vêm falar sobre a sua realidade, a sua vida, a sua vivência, quem é, porque muitas das vezes a gente tem muitas pessoas muito boas na nossa cidade, mas a cidade não sabe a história, não sabe de onde vem, não sabe o que carregou a chegar ao cargo que a senhora hoje exerce. Então seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz em tê-la aqui, né, Dan? Muitíssimo, você não tem noção. Demais. É a segunda vez que eu chamo ela para alguma coisa e ela nunca se negou. Se negou? Não, ela foi jurada, eu fiz o Miss Escarpão de Prata 2016. Convidei-a para ser jurada e ela não questionejou. Foi igual agora, pedi um help a Tata Ricardo. Eu falei, Tata, eu preciso do contato de doutora Tereza para convidá-la, para a gente falar sobre o Agosto Lilás, né, que é o mês de combate, de enfrentamento à violência doméstica. Enfim. E aí, quando ele me passou, eu falei, pergunta para ela primeiro se pode me passar contato. Aí ele me passou o contato e ela foi super simpática. Obrigada, viu? Mas eu estou aqui para isso. Essa é a minha missão na minha vida profissional que eu escolhi. Então, eu tenho que ser aquilo que as pessoas esperam e que a lei espera que eu seja, né? Uma profissional digna, respeitosa e, sobretudo, que eu cumpra o que eu me predestinei com Deus. Então, não faço nada além do que eu me propus. Não, a Camaçari não tem do que reclamar, não. Os casos que cai no colo dela, ela destrincha direitinho e manda lá para a justiça fazer o papel dela. Eu fico muito feliz com isso, né? Principalmente para nós, enquanto dois homens pretos e gays, né, Jardel? Infelizmente, Camaçari, lá atrás, nós tivemos um caso de homofobia, né, com dois irmãos gêmeos saindo do Camaforró, desculpa. Abraçados, né? Que abraçados. Não são gays. Não são gays, né? E foram confundidos pelo simples fato de estarem abraçados. E graças a Deus, aos orixás e ao trabalho conduzido por doutora Tereza, que elucidou o caso e rapidinho mandou para a cadeia. Então, Camaçari e o movimento LGBT agradecem muito a senhora pelo empenho, né, de elucidar esse caso. Na época, a senhora era titular de homicídios? Não, na época, eu estava eu já estava como delegada titular da homicídios, só que como não tinha ainda o prédio físico, eu estava ocupando uma sala da 18ª, apenas com um agente administrativo, e os policiais que me serviam eram os policiais da 18ª e Polícia Militar, que eu contava demais com a ajuda, né? Então, fui me tornando assim, essa delegada que foi buscar, né, não só esse homicídio dos gêmeos, mas tantos outros, né, sem uma equipe de policiais só para homicídios. Em 2017 foi que eu recebi uma equipe com 2 delegados e 9 policiais. Nossa. Mas eu fiquei mais de 5 anos sozinha e Deus, né, trabalhando e investigando. Mas eu amo o que eu faço. Eu não me canso de dizer que eu amo o que eu faço. Então eu faço com amor. E por fazer com amor, eu não vejo obstáculo. Eu vou para cima. Perfeito. Quanto tempo já na polícia? Na polícia. Bom, eu
tenho 28 anos e 7 meses na polícia, mas eu juntei 7 anos como advogada. Então, 22 anos como policial, né, civil. Sim. Essa é a verdade. Né? E cada vez mais vou me apaixonando. No início eu questionei muito a Deus por que Dean Camaçari, porque eu gostei demais de trabalhar com homicídios, é a minha cara, mas Deus disse que tinha um outro propósito na minha vida e me colocou. E hoje eu estou vendo mais ou menos o que Ele quer de Maria Teresa, né, como profissional. E estou encarando o desafio dele. Massa. Eu acho que ele vai testando, vai dando mais desafios. Esse ela conseguiu desempenhar direitinho. Vou dar outro desafio a ela, aí vou dar outro. E aí ela vai dando conta Eu creio que é assim mesmo. Creio que é assim mesmo. E também tem uma grande diferença, né? Porque muitas das vezes as pessoas em si, elas entram em uma profissão muitas das vezes pelo salário, muito também porque acredita que o salário vai compensar, né, a questão da carreira, A estabilidade. a estabilidade. Também. E aí quando você encontra uma pessoa que está em uma profissão que gosta, o trabalho já muda. Já muda em todo sentido, né? Porque a gente já vê o resultado no nosso dia a dia acontecendo. E aí ver a senhora falar pessoalmente pra gente que ama fazer isso, então já abre um leque para outras perguntas. E vê o amor no olho dela quando ela fala, né? Mas deixa eu lhe brilha. dizer, se eu fosse pensar no salário, eu não seria delegada. Eu estudaria mais um pouco e faria um outro concurso, seja lá para o que fosse da área jurídica. Mas, na verdade, eu estava estudando para um concurso na área jurídica, porque advogar eu não me identifiquei. E quando eu fiz o concurso, eu disse, bom, vou assumir e depois vou continuar estudando. Mas eu fui me apaixonando, é impressionante. E fui amando, porque as pessoas pensam que a função do delegado é prender, e não é só isso. Nós temos que ter um olhar diferenciado. Nós desenvolvemos, eu digo assim para meus policiais, um faro, que as pessoas assim, poxa, mas quem tem faro é animal. Pode me dizer, então, que eu sou um animal, porque nós desenvolvemos um faro. A gente percebe pelo olhar, pela forma como a pessoa se coloca sentada. Até em gesticular, se a pessoa está falando ou não a verdade. Né? A forma que me olha e baixa a cabeça. Então, tudo isso é uma linguagem que passa para o outro e a pessoa não percebe. Então, eu fui me apaixonando por isso tudo. Né? E você desvendar, no caso, para mim, o homicídio, é um presente de Deus. Então, quando eu desvendava, eu dizia, obrigada, Senhor. E muitas vezes eu acordava de madrugada quando o crime me incomodava, que eu não costumo levar para casa, né? Mas às vezes o homicídio era tão violento que aquilo me incomodava. E aí eu perguntava, Deus, me mostre o caminho. Me mostre o caminho porque eu não estou conseguindo encontrar. Então, quando eu elucidava, eu agradecia a Deus, obrigada. Aí eu dizia obrigada porque não é prender. Quando eu vim para aqui logo, eu trabalhei em um homicídio, que eu não posso falar o nome, porque a família é de Camaçari, mas o pai me odiava. Ele entrava na minha sala para me dizer desaforo. E graças a Deus, eu sou desaforada também, eu sou atrevida, eu sou ousada, tudo o que você quiser dizer sobre ousada, eu sou. Mas quando ele entrava, eu percebia, eu sentia a dor de um pai. Né? Então, um dia eu virei para ele e que ele só ia na minha sala para me dizer coisas e saía. Eu disse, no dia que você resolver sentar para conversar comigo, a gente vai cair nesse mundo de camaçaria aí. Aí um dia ele sentou. E aí eu disse, me conte com detalhes o que você sabe. Aí eu disse a ele, eu não tenho uma equipe de policiais, mas se você quiser trabalhar comigo... E aí ele aceitou. Eu disse, eu não quero que você se exponha, eu não quero que você dê uma de investigador, porque você não é policial. Eu só quero que você jogue sua semente em qualquer lugar que você vá e não fale mais nada. Ouça e me traga. Porque se você falar, você vai se expor. E eu não posso estar fazendo mais um levantamento.
E aí ele seguiu rigorosamente o que eu dizia. Ouça, com vizinho, com amigo, seja lá quem for. Você toque no assunto e cale. E ele me ajudou a eu desvendar o homicídio do filho dele, que foi a vítima. E o homicida, não sei se ainda está preso, porque esse eu posso dizer o nome, que é Nino, né? Mas ficou preso muitos anos, que ele foi condenado. E aquilo me deu uma satisfação. E quando eu disse a ele, está preso o homicida do seu filho, o sorriso que ele deu, eu só podia dizer a Deus, obrigada. Esse é o agradecimento, o retorno que eu tenho quando eu desvendava um homicídio. Então, o salário é desse tamanho. Não pense que é grande, não, porque não é. Não é, né? Mas eu saía daqui gratificada. Eu chegava em casa sorrindo. E eu não queria que minha família, como até hoje, que se envolvesse. Então, eles não entendiam. Minha mãe chegou alegre do trabalho e eu não queria comentar, mas era isso, essa felicidade de eu levar para um pai, para uma mãe, que realmente ela teve o retorno de quem matou o filho. Isso não foi uma vez só. Né? Felizmente, eu tenho esse orgulho de dizer, foram muitas, depois ir e me dar um abraço, e me trazer lembrança de um abacaxi, que sabe que eu gosto, jaca, que sabe que eu amo, em agradecimento. Galinha, já levaram galinha também? Porque o povo de Não, interior, você vê muito isso. não, galinha não, porque eu não ia nem poder levar. Mas, assim, o pessoal já perguntava, o que ela gosta? Jaca! Fruta, né? Acabou. E aí eu esquecia da vida para comer aquela jaca que a pessoa me levou e agradecia demais, porque se me levasse outra coisa, eu dizia, devolva, não recebo e acabou. Sim. Né? E era assim que eu me comportava. Agora, se levava de coração, que a gente sente. A gente senta. Aí eu aceitava. E era justamente aquelas pessoas que chegou na minha sala com dor, a perda de um filho, que não me interessava saber se era ou não traficante. Mas se morreu, a minha função era investigar o homicídio, eu cumpria. Então, eu não devo a Deus, eu tenho certeza. Aí ele me tirou da homicídios e me colocou agora na ADEAN. E aí que eu estou desenvolvendo o meu novo trabalho. Protegendo a mulherada de Camaçari. Ave Maria. Camaçari agradece mais uma vez, né? Uma mulher conduzindo uma pasta, né? Acho que tão complexa. Eu fico muito entristecido, estarrecido ao mesmo tempo. Eu não sei se seria a síndrome do pertencimento, né? Dos homens, de tipo, a mulher não pode ficar comigo, então não fica com mais ninguém. Né? Eu não sei, eu queria, às vezes, te confesso que eu queria, às vezes, até entender o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Que acham que a mulher se torna propriedade dele, né? Que não é dele, não vai ser mais ninguém. Se não ficar comigo, eu tiro a sua própria vida, eu tiro a sua vida, mas você também não vai ficar com ninguém, né? Isso mexe muito comigo. Eu sou muito próximo às mulheres da minha família, né? Então essa semana mesmo, eu conversando com uma amiga minha, e eu falando que tinha convidado a senhora para vir aqui e tal, ela falou, mas as mulheres não denunciam porque gostam. Eu falei, não, peraí, não é só isso não, né? E aí, quando eu fui falar sobre uma lei do governo federal, né, que garante um auxílio moradia durante 6 meses para as mulheres que são vítimas da violência doméstica, que muitas vezes estão naquele seio porque não tem uma fonte de renda para poder sair daquele ambiente tóxico que ela vive com agressor, não vou chamar isso de companheiro, com agressor, e aí ela, isso aí é o quê? Um vale porrada? Eu fiquei muito... eu falei, uma mulher falando isso, dizendo que um auxílio desse seria auxílio porrada, isso me deixou um pouco chateado com a atitude dela, mas, enfim, cada um pensa e age da maneira que mais lhe convém, né? Mas, como é que eu posso dizer? Fugir um pouquinho da mente. Deixa eu explicar para a senhora. Esse aqui, Danilo, ele teve Covid, assim como todo mundo teve Covid. Só que a sequela dele que ficou para ele foi o esquecimento. Aí, às vezes, eu começo a falar e me dá um apagão. Eu também. Dá um apagão. Tipo assim, eu tava falando o quê? Ia falar o quê? Eu também. Infelizmente. É sequela do Covid. E eu tive 2 Eu vezes. tive uma vez, só foi um ano.
Retrasado. Ano passado, ano retrasado. E eu Tá peguei claro. 3. 3 vezes. 3 vezes. Muito também porque eu trabalhei no convidário, né? Então, a gente... Se eu tiver o terceiro, eu acho que eu vou embora. Porque o segundo me deu uma cacetada só. A primeira não sentia nada, nem sabia que eu estava. Fiz o teste porque eu estava trabalhando em uma delegacia e tive que fazer, né? O segundo, eu fui até internada. Nossa. Fui internada, fiquei em oxigênio e tudo. Então, eu acho que nós devemos nunca brincar com qualquer doença que chegue, né? Agora está sendo a Zika, né? Que está voltando. Então, temos que ter atenção a isso. E pra mim, enquanto pessoa asmática, era pior, eu tinha que ter cuidado dobrado, né? Por causa da minha asma. É. Mas, enfim, Mas foge. Aí pegaram 2 pessoas, né? Danile, a sequela do Covid, eu tenho TDAH, aí às vezes a gente se perde aqui um pouquinho, mas a gente vai se encontrando. a gente no meio do caminho se desenrola, Se desenrola. e consegue se achar. Mas eu ia perguntar, o Camaçari tem um grande número de casos de violência doméstica? Tem. Mas eu vou ser bem clara. Tá. A violência doméstica não vem ocorrendo há 20 anos nem há 10 anos. Né? Isso é milenar. Sim. Né? Na Idade da Pedra, o homem levava, quando ele caçava a mulher, né? Ele puxava pelo cabelo e levava ela arrastando até a gruta que ele morava, a caverna que ele morava. E isso mostra em desenhos e todo mundo achava engraçado. Puxando pelos Tá cabelos. certo? É. Ali já é uma violência e todo mundo achava engraçado. Nem a própria mulher percebia que isso era uma violência, né? Mas ele esticava a fêmea que ele queria pelo cabelo e levava. Então, isso é milenar. Isso vem, você assistindo esses filmes da Idade Média, de reis, vassalos, né? Você vê também a mesma forma. A mulher é como um segundo plano, é como objeto de prazer, e que se alguém tocar, ela é quem morre. Houve uma época em que se a mulher fosse estuprada, ela é quem seria morta, porque ela deu o ensejo para o homem desejá-la. Então, isso é milenar, né? Essa forma de olhar a mulher. E por conta disso, isso vem se perpetuando até os dias atuais. Eu costumo dizer, quando eu vou em palestras, e eu falo para minhas filhas, porque eu não tive filho homem, eu tenho filhas mulheres, né? Mas eu tive irmãos, e a minha mãe e o meu pai foram, assim, o maior espelho que eu pude ter na minha vida em relação à educação. A minha mãe me educou um dia. Em um dia ela me educou para o resto da vida. E em casa, uma vez, meu irmão, uma amiga minha chegou em casa para brincar comigo e meu irmão foi e deu um tapa na bunda dela. Meu pai viu. Meu pai viu e ele tomou um safanão e peça desculpa. Mas, pai, eu fui brincando. Peça desculpa, nunca mais você toque em uma mulher, quanto mais batendo na bunda dela. Respeite. Se você gostaria que fosse com suas irmãs, ali meu pai me educou. Você entendeu? Então, dali em diante, eu disse, não admito que ninguém faça isso comigo. A minha mãe falava, os amigos chegou, para que tá tocando em você? Para que tá abraçando? Por que tá puxando? Então, aquilo, para mim, foi uma educação para os meus irmãos. Então, eu digo nas palestras o seguinte, mulheres, nós temos o útero. Nós somos a Mãe Terra, porque nós é que trazemos a vida para esse planeta. Não é verdade? Sim. Ah, é com a ajuda do homem? Sim, é com a ajuda do homem, mas nós é que paremos. Então, nós temos o dom de educar, porque desde milenarmente falando, o homem copulava com a mulher, ia para a rua trabalhar para trazer comida e a mulher ficava em casa. Então, quem educava? A mulher. A mulher. E até hoje não é assim que se pensa? Sim. Então, eduque seus filhos. Jamais mande seus filhos e bater na irmã porque está fora namorando.
porque está na praça com um rapazinho, porque fez alguma coisa errada. Jamais mande seu filho agir como se pai daquela irmã fosse. Porque é aí que começa a violência. O homem acha que pode bater na irmã, porque a mãe mandou. Então, ele, quando casa, pode bater na mulher, porque ele é o dono daquela mulher. Então, se você observar, é assim que funciona. Então, nós temos que começar a educar, não é só os homens, são as mulheres também. É nós, seres humanos, educar o homem e a mulher. A mulher, para não se permitir ser tão violentada assim. E, principalmente, saber educar os seus filhos homens para que não vá agredir achando que pode bater. Então, é de criança que se faz homem. Com certeza. Eduque seu filho para não bater na irmãzinha. Eduque seu filho para não gritar com a irmãzinha. Eduque seu filho para respeitar a empregada que está na sua casa trabalhando e ajudando a sua mãe e o seu pai. Eduque. E aí você vai ver que a nossa sociedade vai melhorar bastante. É verdade. Eu digo sempre que as violências e os abusos, eles começam você não vai vestir esse short está curto. Você não vai sair com fulano porque fulano é solteira. Você não vai sair. Né? E já começam a pressão psicológica, né? Aí depois vai um empurrão, aí quando você vê, infelizmente a mulher já se tornou saco de pancada. Vai levar sua irmã na festa. Ela só vai para a festa se o irmão for. Imagine. Entendeu? Então, às vezes, o irmão até é mais moço. Mas ela não pode ir para a festa se o irmão não for, ela não vai. Nós vemos isso nos filmes. Né? Isso. Então, e a mulher não sabe se proteger? Sabe. Ela só faz se ela quiser. Ela só erra. E se errar, se ela quiser. Então, por que precisa que o irmão ali, ainda que seja menor, que seja mais moço, tenha que estar ali vigiando? É isso. Então, se você parar para analisar tudo isso que eu estou falando, você vai ver que não é só a mulher que é violentada, o homem também. Ele também sofre a violência doméstica quando criança. E aí perpetua aquilo na mente daquele ser, ele cresce e aí continua com a violência. Então é preciso que nós mudemos a nossa forma de ver e enxergar e admitir que nós, mulheres, também erramos na educação dos nossos filhos. E só assim nós vamos conseguir que a violência doméstica acabe. Nós assistimos filmes e falamos assim, e a mãe não pode bater no filho. Não é isso. Nós estamos interpretando de uma forma distorcida. É porque, para que bater se você pode conversar? Se educa muito mais falando do que batendo. A minha filha, quando era pequena, ela disse, e até hoje ela fala que gostava mais de apanhar do que quando eu botava de castigo. E elas estavam brigando uma vez, e aí eu peguei uma camisa do pai, vesti nas duas, e disse, se abracem, fiquem em pé aí até eu decidir e já chega. E elas, dentro de uma só camisa, abraçadinhas, e ali. Daqui a pouco eu até esqueci, estou vendo elas rindo, sorrindo. Aí eu fui olhar. E elas, abraçadas, eu digo, já se beijaram. Vocês aprenderam que vocês aqui não estão aqui para brigar, que vocês são irmãs. E elas até hoje falam disso. Que ali elas passaram a se amarem, a respeitar. E hoje os maridos dizem assim, que ficam impressionados com o amor que uma tem com a outra, o cuidado que uma tem com a outra. Quando a caçula viaja, né, que ela fica muito mais no Rio depois da morte do meu marido, ela fica jururu em casa, a mais velha, porque não está com a irmã. E quando a irmã chega... É uma alegria só. Então, isso foi o quê? Uma vez que eu eduquei, botei as duas abraçadinhas, vestida numa só roupa do pai, porque a presença masculina ali foi a roupa do pai, para elas saberem que ele estava ali, né? Porque tem significado. Sim. A gente é que não sabe interpretar, mas eu sabia que eu estava fazendo ali. E elas aprenderam, e hoje elas contam isso para as amigas, o que é que eu fiz, falam. Então, não precisa bater. Eu digo sempre que acho que todo policial, tanto civil quanto militar, quanto delegados, acho que atuam também quanto psicólogos, né?
Meio que Quando assim, querem, né? sim. Quando querem. Nós, seres humanos, temos esse dom. Mas ignoramos muitas coisas para o nosso bel prazer. Né? Entendi. É isso que acontece. Teve algum caso que foi mais complicado, assim, de ser destrinchado, de ser elucidado, que demorou 2, 3 anos para a senhora chegar à conclusão de fato do caso, para que a justiça fizesse a parte dela? Dean Camaçari? Sim. Não. 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 E na sua Não. vida? Eu estou. Vai fazer 2 anos que eu estou em. Já fez. Né? Eu vim em 2022, 2023. Vai fazer 2 anos ainda. Na Dean Camaçari. Então, os casos já chegam para mim com a autoria e a vítima definida. Entendeu? Chegou um emblemático, eu vou contar. Né? Mas é fácil, depois da experiência que eu tive com homicídios, foi fácil para mim eu chegar ao desfecho desse caso. Mas o caso que mais me causou espécie como policial, como delegada, na minha vida profissional, foi da mãe que matou o filho. Ela pagou, ela prometeu uma noite de sexo aqui em Camaçari para que o namorado da mãe dela matasse o filho dela de 7 anos, porque o menino descobriu que ela ia assaltar um banco com o companheiro. Isso passou várias vezes, ela ia para a porta da delegacia, chorava, gritava e dizia que a polícia não fez nada e exigia providências, né? E eu pedia para o juiz, por favor, tenha paciência comigo, eu vou chegar lá. Né? E eu comecei a juntar as peças, eu fiquei 1 ano com esse inquérito e eu agradeço muito ao doutor Wilson e ao doutor Bruno, porque compreenderam que a minha demora em remeter um inquérito, que eu remeti e pedi de volta. Não era porque eu não queria, porque eu queria entregar o caso com ele solucionado. E aí eu fiz reconstituição simulada dos fatos, eu fiz tudo, mas eu fiz juntando palavras de pessoas que falavam comigo. E aí eu disse, quem matou foi ela. Foi a própria mãe. Mas como provar? Como provar? E as pessoas diziam que não era ela. E eu dizia, foi ela. Ah, foi o namorado da mãe. Não foi o namorado da mãe. E doutor Wilson, doutora Tereza, mande esse inquérito. Foi ele quem matou? Foi não. E eu fiquei... Aí, esse daí eu acordava de madrugada e conversava com Deus. Conversava muito com Deus, me pedindo orientação para que eu desvendasse. E um dia nós recebemos uma ligação de uma mulher envolvida no tráfico, né? E você não quer o homicida da criança que foi morta, encontrada ali no bomba, no rio, no córrego? Ele está no ônibus tal, assim, foi dizendo tudo. E aí eu corri, mandei o policial ir atrás desse ônibus. E quando ele chegou na delegacia, eu comecei a conversar com ele e ele foi dizendo com riqueza de detalhes como ele matou. E aí eu perguntei, quem mandou? Porque você matou essa criança. Foi a avó? Ele, não. A mãe me prometeu uma noite de amor. Deus do céu. Eu me arrepiei agora. Tem mais outros detalhes, né? Mas ela foi condenada a 32 anos, está no presídio, cumprindo a pena dela, espero. O jurado, quem concluiu foi o doutor Valdir, né? Que era do Tribunal de Júri, aqui em Camaçari. E ele foi condenado a 28 anos. O executor, 28 anos, e ela, 32 anos. Porque eu fico colhendo provas, e quando chegou no jurado, não tinha como dizer que era invenção. Eu fui para o abraço. Até hoje, quando eu falo, eu comemoro interiormente. Eu comemoro. Porque eu dei o retorno a uma avó que sentava e chorava comigo
né, dizendo que queria que fosse feita justiça com o neto dela, que morreu com apenas 7 anos, uma criança. E aí eu digo, é um presente de Deus ou não? Que eu trabalhei e Deus disse, você vai conseguir, né? É isso. Então, é uma satisfação que você não imagina. Então, quando o juiz deu a pena de 32 anos para ela... E a senhora acompanhou no dia? Caramba. Os advogados ficavam me provocando, e eu bem da minha, porque eu fui testemunha do juiz, e eu bem da minha, calma, tranquila. E aí eu disse, obrigada, Senhor, porque não foi condenada uma pessoa inocente. 2 criminosos. E no dia que ele foi preso, foi encontrado ao lado dele uma mochila, e na mochila tinha droga, né? E ele me disse, essa droga não é minha. Mas ele me disse com tanta firmeza, o homicida, que eu autuei ele em flagrante pela droga, porque não cabia mais pelo homicídio. Mas eu fui ao juiz e falei, a droga não é dele. Não é dele. Porque como a senhora mesmo falou, né? Tanto tempo de trabalho, você consegue identificar com facilidade quando uma pessoa está mentindo. E Eu também... digo isso porque manhã também passou 16 anos no Conselho Tutelar e ela diz assim, eu conheço mentira de olho fechado. É. Ela diz assim, não venha contando mentira aqui não, que eu conheço mentira de olho fechado. Então acho que o tempo de trabalho, 28 anos, como a senhora mesma falou, a senhora consegue ter uma expertise muito grande para isso, né? E acertaram também, né? Porque tirou de uma delegacia que cuida sobre homicídio e colocou em uma delegacia, né, a DEAN, que é para as mulheres, que muitas das vezes tem um feminicídio. Pois é, pois entrou na minha sala, na DEAN de Camaçari. Eu estava com 35 dias de operada, o coração, que eu operei o coração. E como eu não estava suportando ficar em casa por conta da minha dor, da minha perda, eu preferi trabalhar. Então eu vinha para a delegacia e quando essa pessoa entrou na minha sala com um chinelinho baixo, segurando a barriga e arrastando o pé, porque tinha feito um aborto há 30 dias de um chute que ela levou, né? Eu raciocinei, puxa vida, eu operei o coração. Eu entrei na sala de cirurgia às 7h30, saí às 5 e pouca da tarde, porque eu tive problema de pressão que subiu demais. Eu não sou hipertensa, mas a minha pressão subiu a tal ponto que o médico, o cirurgião, só me liberou da sala de cirurgia às 5 e pouca da tarde. E com 35 dias eu estou aqui de salto alto, trabalhando, e uma mulher jovem entra aqui segurando a barriga, arrastando o pé, que fez um aborto. Tem alguma coisa errada. Já tem essa expertise, hein? E aí? Aí eu disse a ela que cobra conhece cobra. E mandei ela fazer exame de constatação de aborto. E que aborto? Nada de aborto. Se não tinha feito. Se não teve chute, não teve nada. Não tinha nem gravidez. E o que era? Armação. Para marido? Para quem? Para mim é que não foi. Meu Deus. E ainda também tem isso, né? Que a senhora tem que ter essa expertise, porque trabalhar na DEAN, geralmente você vai encontrar muito Por isso que eu desses disse casos. a você que precisa de faro. Faro, né? Né? Isso é importante. E a mulher também tem um negócio do sexto sentido também, né? Eu digo para minhas filhas, cobra conhece cobra. Mas é verdade, uma mulher conhece a outra, acredite. A mulher conhece a outra. Teve algum caso que foi assim, não sei, eu vou usar essa palavra, mas enfim, que foi pitoresco, que a pessoa chegou lá contando a versão que a senhora viu de início, que não era nada daquilo ou que foi um caso engraçado, que a pessoa, enfim, tentou mentir, alguma coisa. Aí ela vai ter várias. Se tem. Esse foi um, né? Ela chegou de manhã, quando ela saiu à tarde, ela já estava respondendo. Isso foi em um dia só.
Em um dia eu consegui descobrir tudo que era mentira, provar, liberar a pobre da outra mulher que ela dizia que estava dando em cima do marido dela e por aí vai. Bom, eu não quero entrar em detalhes porque, né, só as pessoas estão vivas, a gente tem que respeitar. E eu respeito. E já teve outros casos, sim. São interesses patrimoniais. E aí eu prefiro não falar, porque eu costumo dizer para as pessoas que a delegacia, o delegado, o policial, trabalha em cima de uma linha tênue, como essa aqui, ó, que você pode tender para esse lado ou para esse obscuro. Só depende de você. Mas você pode trabalhar o tempo inteiro sem cair para cá, sem cair para cá, seguindo a linha. Certo? E aí você vai ser justa, ainda que a pessoa que você acha que está errada, mas ela estava certa. Sem tender para um lado nem para o outro. Essa é a minha visão. Então, eu procuro trabalhar sem preconceito. Sem olhar, é homem, errou, é mulher, é vítima. Não. Eu procuro trabalhar assim. Eu ouço, filtro e ouço a outra parte. Na dúvida, eu coloco no meu relatório para que o juiz decida, porque o julgador é ele. A função do juiz é julgar, e ele tem muito mais experiência do que eu em relação a julgar, a analisar, entendeu? Então, eu faço a minha parte, que é a investigação, mando o Ministério Público denunciar, se assim entender, e o juiz cabe a ele o lado mais pesado, que não é fácil você condenar, não. Não é fácil. E eu mando para ele, e eu sempre coloco nas entrelinhas para ele entender, porque nós falamos na mesma linguagem, e ele vai perceber qual foi a minha dúvida, ou se eu acho que foi aquilo. A gente sempre conversa e resolvemos, né? Mas a experiência é essa, a nossa vivência é essa. A gente não pode agir com a emoção, né? E não agir com a emoção é não olhar só porque a mulher é vítima. Não é isso, entendeu? É você ouvir e ver que quem realmente, às vezes, é o homem que é a vítima. Complicado, né? Complicado demais. Fazer uma pergunta um pouco polêmica, né? Às vezes a gente ouve muito falar, enquanto sociedade, né? Poxa, a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. A senhora acha que o nosso Código Penal ele precisa ser reformulado? Que existem algumas brechas para que isso aconteça? Bom, realmente as pessoas falam muito isso, mas nem o delegado, nem o promotor, nem o juiz tem culpa, viu? Sim. Na verdade, a culpa é do legislador, que deixa brechas para que os advogados caminhem pelas linhas, pelos meandros da lei. Esse é o fato. Né? Nós temos que cumprir a lei. Então, se existe audiência de custódia para o juiz analisar se o preso que está ali apanhou, foi violentado durante a sua prisão, que a audiência de custódia é para isso. Se for, ele vai ser liberado. Vamos cumprir a lei. Entendeu? E aí depois segue o rito normal. É isso que as pessoas não entendem. Se a lei fala que uma pessoa que cometeu um crime no limite das 24 horas se apresenta na delegacia e diz: eu matei, eu furtei, não cabe a prisão. Está na lei. Mas as pessoas não sabem e diz que o delegado não foi bom, que é inconsequente, que comeu bola, né? Mas não é a lei. Nós cumprimos a lei. Então, se você me pergunta assim, se o nosso Código Penal precisa de reforma, vamos dizer o seguinte: nosso Código Penal é perfeito. Mas o legislador faz daquele matar alguém
né? Matar alguém, artigo 121, pena de 6 a 12 anos. Interpreta de várias formas e dá brecha para que o advogado use a interpretação dele do jeito que melhor lhe prouver. O advogado está fazendo também o papel dele. Sim. Entendeu? Desde que ele não se envolva emocionalmente, ele está fazendo o papel dele. E é aquilo que você também traz aqui direto, que ele fala que todo mundo que é réu primário tem direito a uma morte. Foi que Não, eu que fiz foi com a doutora Liliane, Liliane. né, que é advogada criminalista. Falando pra ela que eu tava conversando com uma amiga, e a amiga fez assim, Danile, todo mundo tem direito de matar uma pessoa. Eu falei, Imagine. todo mundo é réu primário. Pela cara você já sabe que isso não é verdade. Claro que não é verdade, viu, gente? Pelo amor de Deus. Isso é dizer, então, que nós podemos matar Você entendeu? para deixar de ser réu primário? Isso é que nós buscamos na nossa sociedade? Que você faça justiça com suas próprias mãos e mate? Então, por que tanta implicância com o policial quando mata? Verdade. Réu primário. Se ele nunca foi julgado, o réu primário significa isso. Ele nunca foi julgado, nunca foi processado, julgado e condenado pelo tipo penal que diz o artigo 121, matar alguém. Então, ele é réu primário. Entendeu? Sim. Isso é ser réu primário. Então, ele pode matar? Não é bem assim. Não. Você entendeu? No início do nosso bate-papo, eu falei para vocês o quê? Que nós, seres humanos, infelizmente, somos os únicos animais que matamos por matar. Verdade. Lembra? Sim. Os outros matam por fome, por alimento. Fora isso, você não vê um leão matar um animal na selva e largar lá, matar por matar. Ele vai, come, porque ele está com fome. Que é a lei da selva, acabou. né? Isso. Então, o homem pode matar por matar? Não gostei de você, vou e lhe mato? Porque eu sou réu primária? Imagine. Não. Essa tese eu não vou defender, não. Não, nem a gente, viu? A gente tá trazendo o que o público, assim, um público em específico, a sociedade, ela fala, que inclusive é uma fala que a gente precisa condenar sempre, né? Porque imagine, a gente vai viver em uma sociedade onde as pessoas vão ter o livre-arbítrio para matar e nada vai ser feito, então fecha a delegacia, fecha presídio, fecha logo tudo e vai todo mundo viver uma selva. Vai virar a lei da selva, né? É. Imagine. Da selva, de cada um da justiça com a própria mão, né? Com a própria mão, Acho imagina. Mas é bom a gente trazer esse tipo de discurso, porque vindo de uma pessoa que é da área, para dizer que as coisas não são bem assim, acho que as pessoas entendem... Levam ao pé da letra. Não ao pé da letra, né? Falar assim, entendem de uma forma mais clara, né? Para eles entenderem que isso é pura maluquice, viu, gente? Mas... Vixe, já... Mas eu vou falar mesmo assim. Fale. Deixa eu lhe dizer só uma coisa. Olha, Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos. Qual foi o primeiro? Né? Não matar. Não matarás. Não matarás, não cobiçarás coisas alheias. Não é isso? Não desejar a mulher do próximo. Não furtarás. São os 10 mandamentos de Deus. E se você ler o Código Penal bíblico, né, você vai achar interessante justamente porque é um trabalho muito lindo em relação a isso. Você vê que foi através, que veio de Deus, né? E o homem criou o Código Penal. Não foi à toa. Então, o Código Penal está aí. Terminando de responder a sua pergunta, né, o Código Penal está aí. Quem precisa de reforma é o homem. Não podemos fazer leis para nos beneficiar. Precisamos criar leis que possam servir a todo e qualquer ser humano, independente dele ser negro, pobre, branco, rico, seja lá quem for. Então, essa lei tem que ser duralex e sed lex, sem abrangência de caminhos para você aproveitar e buscar a sua falsa inocência. Matou, pronto. Tem que ser condenado. Não pode existir. Matou em legítima defesa. Acontece. Infelizmente, acontece. Eu assisti
Infelizmente, eu assisti. A pessoa matou em legítima defesa, senão quem morreria era ela. Mas esses casos devem ser analisados. Mas tem casos esdrúxulos que a pessoa toma um tiro nas costas e diz que foi legítima defesa. Tenha paciência. Eu lhe ameaço, saio andando e você me dá um tiro nas costas. É legítima defesa aonde? É verdade. A mulher diz que vai embora, o homem vai lá e dá uma cacetada nela porque ela diz que vai embora. Que isso? Um outro problema que a gente vê muito, doutora, é com relação aos abusos e às violências domésticas, né? A polícia, como sempre, atua de maneira que é prendendo aquele agressor, né? A vítima volta para sua residência, né? Ou para onde ela possa se sentir segura para estar, né? Porém, digamos assim, no dia seguinte, o agressor tá fora da cadeia, tá livre, e aí a vítima ela se sente ameaçada novamente. Né? O questionamento também da sociedade é muito nesse sentido, né? Vou responder. Veja bem, nós elegemos aqueles que fazem a lei. E eles não estão errados, eles fazem o que nós queremos. Pense bem nisso. Se nós agirmos com seriedade, sem colocar a política, porque nós somos políticos. Sim, nós somos políticos, ninguém vive só. Ninguém vive só. Uhum. Mas não se encaixar e julgar e criar uma lei para atender a uma sociedade, tenha certeza que não vai ter esses reflexos que nós estamos vivendo hoje. Sim. Entendeu? É se aproveitar das brechas para tirar proveito. Eu repito e vou continuar dizendo a mesma coisa em relação à sua pergunta, que foi semelhante à outra. É porque tira também a dúvida da sociedade, que tem muitas pessoas que a gente vive na rua, a gente vê muito esse questionamento, né? E é bom também que acho que esclarece também as dúvidas e os questionamentos de algumas pessoas também, né? Que carregam ali aquele sentimento, que pensam, né? Poxa, acho que deveria estar preso, né? Então acho que a sua fala também é muito para esclarecer essas dúvidas e esses questionamentos da sociedade também, né? Deveria estar preso, a polícia prende, o juiz solta. Não é isso não, gente. A polícia prende e encaminha para o juiz, mas às vezes o inquérito vai mal feito, vai com falhas, porque são muitos. Sim. Né? E o juiz não pode continuar. O promotor não pode continuar. Muitas vezes vai perfeito, mas a lei diz, ele é réu primário, tem bons antecedentes, não pode ficar preso. E aí o juiz tem que liberar, senão ele é quem vai violentar a lei. Somos nós. Somos nós. Então, se nós não estamos satisfeitos com as nossas leis, que mudemos. Não precisa de violência, não precisa de sair quebrando tudo, como muitas vezes fazemos, né, a sociedade, mas precisamos eleger pessoas fortes, conscientes, para que mude o Código Penal, para que mude o Código Civil, como conseguimos mudar o Código Buzaide, Código Civil Buzaide. O homem era o chefe da família. Qualquer imóvel que a mulher comprasse, mesmo com o dinheiro dela, tinha que estar no nome do marido, porque ela não podia. E se mudou, gente. Mudou. Hoje a mulher pode comprar um imóvel. Houve a mudança. Antigamente até eram os pais que iam aos cartórios registrar os seus filhos, né? Era obrigatório. Né? Só o pai, só os homens. Só o homem. Que podia ir no cartório e registrar o filho. Hoje a mulher... Existe um fundamento legal para isso. Mas hoje a mulher pode ir registrar. Se ela tem a certidão de casamento e o marido não pode porque está viajando, ela pode registrar.
Sim. tá certo? Mas o homem reconhece que aquele filho que aquela mulher carrega ali é dele, ele é quem tem que assumir, não a mulher. Porque se ela disser que é dele, não é. É Que ainda verdade. tem isso, né? Entendeu o legislador? Sim, Porque a lei é sim. assim. Muitas vezes a gente não para pensar. Da mesma forma, a gente permite que legisladores que estão agindo em nosso nome, mas em benefício próprio, criem leis. Então, nós vamos escolher o fruto daquela nosso voto. No nosso voto, é verdade. Ouvir a explicação aí, né, gente? Por isso que eu falei que o nosso Código Penal é perfeito. Perfeito. Nós é que somos falhos. A lei, a Constituição dos Estados Unidos, ela é consuetudinária. Isso quer dizer, ela não é escrita, né? A nossa é escrita para ela ter valor. A nossa Constituição de 88 sofreu, eu não sei dizer quantas emendas, mas tem muito mais do que 100 emendas. Muito. A nossa Constituição. A consuetudinária, que é dos Estados Unidos, não tem emendas. Ela é secular, muito mais, Quando foi feito até hoje, sem sofrer emendas. É isso que nós precisamos pensar. ter essa consciência, né? Você entendeu? Nós é que ditamos. Nós é que escolhemos. Nós é que falamos. Sim. É verdade. E aproveitar também que o nosso tempo está chegando. No começo do programa eu falei, né? Sobre de como seria o programa e tudo mais, e que tinha um agradecimento, né, para fazer. E aí, para mim, hoje, tá aqui sentado, principalmente, eu sou nascido e criado no bairro do POC 3. Hoje as pessoas olham assim para mim, mas eu sou novo ainda, viu? Só tenho 25 anos de idade. Mas eu cresci em uma comunidade, né, que não tinha perspectiva de vida. Muitas das vezes um bairro muito marginalizado, criminalizado pela violência da época, né? Hoje, também, muito. O POC 3, que hoje se chama Tancredo Neves, era um bairro de perigo em vários sentidos, né? E sempre teve atuação da polícia até a chegada da base no POC 2, né? E isso acabou, na verdade, não vou dizer para a senhora assim que acabou, que ainda acontecem as coisas, mas de uma forma muito menos do que era há 10 anos atrás, né? Com a chegada da base, as coisas foram mais pacificadas e melhorou muito. Só que, para além de crescer nessa realidade, né, eu venho de dentro de uma casa de um lado totalmente agressivo, né? Eu cresci vendo minha mãe ser espancada pelo meu pai. Eu cresci sendo espancado pelo meu pai. Eu cresci vendo meus irmãos sendo espancados pelo meu pai. Então, quando eu tenho essa oportunidade de sentar para conversar com uma pessoa que hoje está à frente da DEAN, mas que na época era da frente de homicídio, que inclusive já esteve na minha comunidade, já teve também com o caso lá de casa, de meu pai, de agressão. A senhora não atuava na DEAN, como atua hoje, né? Mas acho que no dia não tinha delegado, algo do tipo. E a senhora que conversou com ele. Com seu pai? Com o meu pai. E eu lembro que desse dia pra cá, ele nunca mais triscou a mão em minha mãe, nunca mais triscou a mão na gente. Eu não sei a conversa que teve. Não me pergunte, que eu também não lembro. Mas quando acaba, porque ele ainda é vivo e está em vida. Mas eu sempre falo isso para as pessoas. Aí não vou falar o nome, mas as pessoas conhecem meu pai, né? Jorge Capoeira do POC 3. E aí eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque É seu pai. é meu pai. E cresci nessa realidade e todo mundo sabe o quanto é difícil falar sobre isso e o quanto ainda eu tenho sequelas dessa infância muito agressiva. Inclusive, fui expulso de casa muito cedo. Então, eu deixei para pessoalmente. Eu sempre vi a senhora nos eventos. Eu trabalhei no Camaforró na comunicação daqui da Secretaria de Cultura, que eu fiquei um pouquinho nervoso. Mas aí eu vejo a senhora sempre passar e eu falo, essa mulher, eu ainda vou ter a oportunidade de pessoalmente dizer a ela muito obrigado, sabe? Porque hoje eu digo muito, se tivesse acontecendo aquilo ainda com minha mãe, eu acho que hoje ela nem estaria em vida, né? Minha mãe é uma mulher que eu digo em todos os sentidos, sofreu muito a violência dentro de casa. E
E do que ela sofreu muita violência, a gente teve que crescer muito rápido para poder tirar ela daquela situação. Né? Uma mulher que veio do interior da Bahia para morar em Camaçari, sem familiar, depois que as familiares chegou, minha avó chegou para cá também, minha avó hoje mora perto. Então foi dessa forma que a gente conseguiu sair do lar totalmente agressivo, hoje para os filhos todos trabalhadores. Eu sou o primeiro da minha família a estar dentro da universidade, a ter diploma de ensino superior. Então, muito obrigado pessoalmente. Naquele tempo a senhora não era da DEAN, mas teve que atuar no sentido da conversa. E até o dia de hoje, nós estamos aqui, bens e vivos. Você me deixou com um nó na garganta agora. E é isso. E eu me seguro muito, porque eu não gosto de demonstrar minhas emoções. Desculpa, gente, caiu. Mas é que eu não gosto muito de demonstrar minhas emoções publicamente. Mas eu falei que no dia que eu tivesse a oportunidade de encontrar a senhora pessoalmente, de que eu faria esse agradecimento pessoalmente. Então, muito obrigado. Poxa. Talvez a senhora não se lembre, porque é muito caso, mas esse é um caso específico, assim, que na época acho que tinha 12 anos, ou eu tinha 13 já. Então, eu cresci com essa imagem da senhora. Meu Deus. Não só eu, tem muitas histórias na cidade de várias pessoas que admiram, não só pelo trabalho, mas da forma que a senhora atua, sabe? Eu acho que quando as pessoas falam assim, doutora Tereza, vem aí. Então, as pessoas já sabiam que as coisas seriam solucionadas. Então, ter ainda a senhora hoje na cidade, muito à frente hoje da DEAN, eu acho que se a senhora estivesse na DEAN, na época que aconteceu isso com minha mãe, eu acho que ou ele estaria preso até o dia de hoje, ou algo Não precisou. Não precisou. Porque se eu conversei com ele, Deus sabe, Deus é quem sabe a conversa que eu tive. E daí em diante ele cessou com a agressividade, não foi isso que você falou? Sim, muito também que ele bebia, né? A agressividade. Muito E ele parou, então não precisou estar na DEAN. A minha mãe teve que botar um ponto final, né? Teve que, de fato, se separar. E aí, depois da separação, mesmo assim, a gente viveu dias muito conturbados, né? Teve que ter medida protetiva, ele sair da casa, mas mesmo assim ainda procurava as confusões, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu. É meu pai, mas assim, eu não tenho orgulho disso, né? Do que ele fez com a gente, do que ele fez com minha mãe. Então é importante deixar isso claro. É meu pai, mas eu não tenho orgulho de dizer que, poxa, eu passei por isso. Eu queria muito não ter passado por isso. Eu queria ter tido uma infância e uma adolescência muito tranquila. Inclusive, eu sempre costumo dizer às pessoas que a minha adolescência está começando agora, na minha juventude. Porque eu não tive adolescência, sabe? Então isso é um pouco complicado. Olha, todos nós somos instrumentos de Deus. Que seja essa a minha mensagem. Nós falamos que existem anjos, mas os anjos somos nós, que Deus usa a todo instante para agirmos em nome dele. Né? Como você, eu também sou um anjo. Sou um instrumento de Deus. E agora, publicamente, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de eu agir como um anjo dele e ajudar a sua família. Como tem outras famílias, como tem pessoas que falam isso para mim, que me deixa emocionada e muito orgulhosa da minha mãe. Né? Hoje é um presente para você ver que não tem significado um celular caro, uma roupa, um sapato caro. Meu agradecimento é a Ele, é a Deus. E eu agradeço a Ele agora nesse momento de ter me usado como instrumento para eu acalentar a sua dor naquela época. E eu tive sucesso. Então, obrigado, Senhor. Demais, né, gente? Olha, quando eu tinha 11 anos de idade, eu vim de uma família mais ou menos equilibrada. Financeiramente, sim. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada. Meu pai era muito mulherengo. Né? Ele era muito mulherengo. Mas era um paizão. A gente não tem histórico de violência em casa. Minha mãe era uma mulher independente. Ela não era só advogada. Ela
fez concurso para delegado de polícia, passou e não quis, porque optou para fazer concurso para procurador do Estado, e por aí vai, né? Ela era uma mulher, vamos dizer, na idade dela, né, empoderadíssima, era monitora da Ordem dos Advogados, advogada do Conselho Regional de Medicina. Então, ela era uma mulher. E eu dizia sempre à minha mãe que eu ia ser advogada como ela, porque nós somos o espelho para os nossos filhos e para quem está ao nosso redor, tenha certeza disso. E aí eu entrei no cartório e eu dizia, quando eu estiver de férias, eu vou para o escritório, minha mãe, te ajudar. Cobrava ela cada serviço que eu fazia. Né, ela me pagava e eu ia para o escritório com ela. Fazer o que eu não me lembro, mas eu ia, né? E um dia eu fui no fórum com ela, que eu gostava desse movimento de ir para fórum, de ir para o escritório, né? De fingir que estava... Para mim, eu estava ajudando a minha mãe. Estava advogando, né? Estava advogando. E aí, quando ela ia saindo comigo do cartório do fórum, eu me lembro que as portas eram aquelas que ia e voltava, né? Sim, tinha aquelas cancelinhas, né? O escriturário, o chefe de cartório, disse algo que ela me segurou, me puxou de volta, entrou e disse para ele: pauto a minha vida de tal forma que eu não tenho vergonha que os meus filhos vasculhem o meu passado. Quem é você? Ali, minha mãe me educou. Lembra que eu falei no início? Sim. Ela me educou ali. Pauto a minha vida de tal forma que os meus filhos não terão vergonha de mim. E aí eu pauto a minha vida de tal forma que as minhas filhas não vão ter jamais vergonha de mim. E, para tanto, eu respeito o outro, não desejo nada de ninguém, nunca imputei um crime a nenhum traficante sem ele ter praticado, porque minha mãe me educou ali. Não tenho vergonha de minhas filhas vasculharem meu passado. Entendeu? Então, esse é o meu maior presente. Então, isso minha mãe me educou. E eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive, como você luta, e agradece a Deus pela mãe que você teve, como você vê a sensibilidade, que nós somos sensíveis, né? E nós temos que agradecer. Agradecer porque nós, por tudo que você passou, você é um privilegiado. Você já olhou para você e viu como você é um homem forte? Você é um homem forte. Você não se permitiu se envolver naquela violência. E hoje você está aqui. Entendeu? Então, tudo que Deus esperou de você, você está dando a Ele. Você não se perdeu nas drogas, na cachaça, na promiscuidade. Ao contrário, você venceu e está tão menino ainda para fazer muito mais. Muito. E já na segunda faculdade. E que eu chamo carinhosamente de meu filho. Tá vendo? É um filho que a polícia você me tem deu. orgulho, né? É um filho que a polícia me deu, ele sabe disso. E que eu trouxe para mim, trouxe para o seio da minha família. E minha família também trata ele de maneira muito carinhosa. Tá vendo você? Então você é um orgulho para sua mãe. Então, sua mãe lhe deu condições de você hoje estar aqui. E, de certa forma, seu pai. Seu pai deve ter algum problema que ele não conseguiu externar e externava na violência. Então, você perdoe. Não carregue mágoa, não. Sim. Porque quem sofre é você. Entendeu? Então, procure jogar isso para fora, porque é você quem sofre, não ele. E vá seguir o seu caminho tão lindo que você está traçando. É verdade, é um caminho lindo. Mas é verdade. Eu não estou falando aqui nada para lhe elogiar. Sim. Eu estou falando uma realidade que está aqui posta na mesa. Obrigado. Siga o seu caminho lindo assim. Por tudo que você já viveu e que tem muito que viver. Muito que viver. Andando nesse limite que eu falei aqui, ó. Nessa linha, né? Nessa linha. E agora eu vou te lembrar uma outra situação também que a senhora não lembra. Eu sou muito grato também
a essas vivências da minha vida, mas também eu sou muito grato ao movimento estudantil. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. Então foi o leque para tudo isso, né? Esse espaço que eu estou aqui, tipo assim, eu agradeço ao movimento estudantil, porque foi a minha porta de entrada para esse universo, sabe? Da política, do movimento de defesa hoje que eu faço, né? Das políticas para a juventude. E aí teve um dia que eu estava fazendo pedágio. A gente, para poder viajar, a gente não tinha condições aqui na cidade. A gente também não tinha custeio na época, foi 2015. 2015, a gente estava fazendo pedágio. E aí a gente estava ali na sinaleira da prefeitura. Né? A gente parava os carros com cartaz, explicava, ó, estamos aqui fazendo esse pedágio, nós somos estudantes de tal escola e estamos precisando viajar lá para Belo Horizonte, onde vai acontecer o congresso da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e qualquer moeda ajuda. E aí, em um desses carros, quem para? A senhora. E aí, a senhora, aí eu já conhecia a fisionomia da pessoa na época, 2015. Nós estamos em 2023. Aí eu fui, bati no vidro, não. Fiquei do lado assim do vidro e aí a senhora não abriu. Só que a senhora não estava dirigindo o carro. Quem estava dirigindo foi um rapaz, um branquinho. Deve ser policial, né? Provavelmente sim. E a senhora estava no banco do lado, o carona. E aí eu fui e comecei a explicar. Aí a senhora fez, você é muito educado. Eu vou ajudar porque eu tô vendo no seu rosto, mas eu não tenho nada aqui não. Passe lá na delegacia. Você passou? Com toda certeza. No outro dia foi eu e mais umas 10 pessoas bater na delegacia. E eu ajudei. E a senhora ajudou. Oh, meu Deus, obrigada. A senhora não se lembra? Não. Meu Deus, inclusive quando eu cheguei na delegacia, quem atendeu foi o pessoal da recepção, e aí eu expliquei pro rapaz, aí o homem me olhou assim, ela mandou você vir? Aí eu fiz, foi, ela mandou a gente vir, porque ela não tinha na hora, e eu na cara de pau. Aí eu fiz, ela disse que não tinha na hora, ela tava com um rapaz branquinho que tava dirigindo pra ela, ele até meio fortinho assim, com o rosto sem barba. Aí ela disse que a gente podia vir aqui hoje, que ela ia ajudar. Ela fez, aí o rapaz fez, e você veio mesmo? Eu falei, eu tô aqui. Oh, saudade mandado não tem crime. Não tem crime. E aí aquilo também foi a segunda vez também que a senhora ajudou de uma forma ampla, né? Porque aí não me ajudou só eu, ajudou o grupo a viajar, que a gente ficava ali. Tinha dia que a gente arrecadava bem, a gente arrecadava uns R$100. E aí era o que custeava pagar o credenciamento lá do congresso e também a alimentação das pessoas que iam no ônibus, né? Que a gente não tinha ajuda de político, de governo, era a gente que se virava. Agora você veja o que é que o ser humano é para o outro. Assim como eu fui, você pontua coisas boas que eu passei pela sua vida. Você já pensou se fosse coisas ruins? Eu acho que eu não ia contar. Mas é isso que nós somos. É isso que nós somos. É muito sobre legado. É muito do que a senhora deixa pra gente, pras pessoas, e não em vida. Eu sempre digo isso, né? Que as pessoas confundem. Ah, deixou um legado. Não, eu quero deixar meu legado em vida. Então a senhora está deixando seu legado em vida. E eu tenho certeza que eu acho que se um dia a gente for fazer, pegar um auditório aqui da cidade, colocar o tanto de pessoa de que a senhora já ajudou de alguma forma, acho que vai ter muitas pessoas para poder falar muitas das histórias que eu também falei para a Gente, senhora. eu nunca pensei nisso. Não? Não, Então pense, tem muita gente. nunca pensei. A senhora sentou aqui com a gente na entrevista, já falou inúmeras pessoas que já te agradeceu, inclusive de Jaca. Imagina que pega essas pessoas. Eu amo todas. jaca. Eu amo jaca. Meu Deus, já sei o que eu vou fazer. Amanhã a gente tem casa lá em Coração de Maria, tem pé de jaca, tanto jaca dura quanto jaca mole. Dura. Pronto. Eu também não gosto de jaca mole, não. Teve uma vez que eu fui, eu trouxe 17 jacas dentro da mala do carro. Oh, meu Deus. Vou trazer uma pra senhora. Tempo de jaca, eu vou trazer. Ainda não tá no tempo, não. Eu acho Não, que já. não, mais pro final do ano. Vou te cobrar, hein? Pode cobrar, Jaca, você não sabe a doença. Eu deixo de almoçar. Pra comer. Eu como jaca à noite. Eu passo o dia comendo só jaca. Vocês não sabem. sim. Meu avô comia jaca mole com farinha. Tá? Com farinha, meu avô comia. Melancia, meu avô comia com farinha. Meu Deus. Tem muita gente mesmo do Do interior. interior, né? É. Isso aí. Meu avô faleceu com 94 anos. Aí, ó. Lúcido. Viu? Todos os dias de manhã, sabe qual era o café da manhã dele? Farofa de carne de sertão com café. Todos os dias de manhã. Esse era o café da manhã dele. Nós comemos produtos processados. Ele comia produtos naturais. Faleceu com 90, tem acho que uns 3 anos que meu avô faleceu. Lúcido, 94 anos.
que ele ia pro banco sacar a aposentadoria dele. E a gerente ligava pra minha tia, Dona Elita, não deixa o Israel vir sozinho, não. Então ela, minha filha, quando eu acordo, o pai já saiu de casa, porque ele acorda cedo, né? Já saiu de casa, 5 horas da manhã. Não é gostoso lembrar? Ah, demais. Infelizmente, tá chegando o nosso horário. Passou rapidinho, ó. Ah, Mas quando o papo tá bom, Tá bom, uma né? conexão boa, né? Embora você deixou todo mundo denso aqui com sua história, eu fiquei com nó na garganta. Eu ainda hoje pensei quero se eu iria chorar. contar pra todo mundo ou se eu ia contar só nós dois. Mas eu fiz, não, vou contar pessoalmente, ou pra todo mundo e pessoalmente pra ela, porque aí todo mundo já vai entender logo tudo. Isso mesmo. E é melhor ter esses registros. Inclusive, eu vou publicar nas minhas redes sociais Isso. esse trecho que eu Faz isso falo. comigo, não. Mas é isso, né, Dan? Nosso horário, infelizmente, chegou ao fim, né, Oh. diretor? Porque é só 1 hora. Mas foi muito bom o nosso bate-papo. Muito. É como a gente também diz, né? Aqui é um negócio nosso. É a cara da diversidade mesmo. Pra gente falar de todo mundo, falar sobre tudo, se emocionar, chorar, também falar das alegrias, das conquistas. E é o programa que a gente costuma trazer as pessoas para falar sobre a pessoa. Então, trazer a senhora hoje aqui para falar da senhora, falar do que já faz, do que vivencia, pra gente também é perfeito. Então, muito obrigado. Poxa, E aí a senhora agradecer. eu Aí, é Dan que também fala, né, Dan? agradeço. Ave Como é que Maria. fala? Pra ela deixar o recadinho. Ah, é. Como o mês de agosto, a gente tá, ontem eu fiz aniversário. Ontem eu fiz 44 Ontem foi anos. aniversário dele. Parabéns! É. E o mês de agosto, que é um mês de combate e enfrentamento, né, contra a violência doméstica. Se a senhora quiser deixar um recadinho também para essa mulherada, Sim. eu acho super Essa da importante. cara. Se quiser ficar à Aqui, né? vontade de olhar ali naquela câmera. Olhe naquela bem, câmera. o mês de agosto é o Agosto Lilás, está comemorando os 17 anos da Lei Maria da Penha, né? Porque Maria da Penha foi a mulher que lutou, que batalhou, que terminou numa cadeira de rodas, porque sofreu mais de 2 vezes a tentativa de homicídio, né, do companheiro dela, e ela não deixou isso para trás, e ela buscou, lutou até conseguir que fosse criada a Lei 11.345/2006, justamente para proteger a mulher vítima de violência doméstica. E essa lei veio evoluindo, graças a Deus, paulatinamente, e hoje ela é bem mais abrangente. E ela dá à mulher, né, dentro dessas abrangências, tem a medida protetiva que impede que o agressor se aproxime da vítima e que continue perpetrando outras violências, né? E quando ele não respeita essa medida protetiva, que é decidida pelo juiz da vara da violência, esse homem corre o risco de ser, mais uma vez, autuado em flagrante e preso justamente porque não respeitou a medida protetiva para a mulher. A lei também ela vem abrindo leques, né, para que a mulher possa se refugiar, né, dentro da lei que foi sendo ampliada, né? Então, hoje, nós, mulheres, porque eu estou me inserindo, porque eu sou mulher, temos uma lei que garante a essa mulher o direito à vida, ao respeito, à sua integridade moral, a sua integridade psicológica, a sua integridade intelectual. Hoje a mulher, ela pode sair à luta, ter seus filhos e também trabalhar e não ter a necessidade de uma dependência, tudo isso porque a Lei Maria da Penha está dando isso a essa mulher, a mulher guerreira. A mulher empoderada não é a mulher rica. A mulher empoderada é aquela que sai à luta para educar seus filhos, para se educar, para ser independente, progredir, né? E ser amada, que é o mais importante. Então, tudo isso foi Maria da Penha quem deu à mulher. A mulher brasileira, porque a lei é nossa, é nacional, né? Então, nós temos que aplaudir Maria da Penha e aplaudir todas as mulheres que buscam as delegacias, buscam o direito de não mais ser agredida, de não mais ser violentada pelo seu companheiro, e sim
amada. O índice de violência doméstica não aumentou. O índice de violência doméstica, ao contrário, as mulheres é que estão agora criando coragem e indo para a delegacia e gritando: eu tenho o meu direito e não quero mais ser agredida. Entendeu? Então, isso é o quê? É a obra da prefeitura que divulga, é a obra da delegacia que divulga uma lei que ampara a mulher, é a obra do judiciário, do Ministério Público, que fazemos campanhas para assegurar aquela mulher. Então, isso está refletindo em quê? No aumento de ocorrências. Porque a mulher deixa de ter medo e sabe que ali ela vai encontrar um refúgio. E aí ela vai e resiste à ocorrência. Antes ela apanhava e ficava dentro de casa chorando com medo de providenciar, de ir na delegacia, até porque na delegacia ela também sofria a segunda violência. Vá para casa, mulher. Né? O machismo não permitia. Hoje não. Existem as DEANs, graças a Deus, que foram criadas justamente para dar à mulher um aconchego. Quando ela chega na delegacia, ela se sente aconchegada, ela não vai se sentir violentada, ela vai se sentir protegida. Então, é isso. A Lei Maria da Penha está aqui e hoje se comemora, justamente, hoje não, né? O Agosto Lilás se comemora os 17 anos de luta que essa mulher venceu e que, por conta da luta dela, nós temos hoje a Lei 11.345/2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, Perfeito, que linda mensagem. Doutora Tereza, eu vou te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite, vir bater esse papo com a gente. Né? Como eu disse lá no início, ela não pestanejou, ela não colocou dificuldades, ela não colocou empecilho. Estou arrepiado até agora, com a fala de Jardel. Não colocou empecilho para vir aqui bater esse papo com a gente e esclarecer também muita coisa. Né? Então, muitíssimo obrigado mesmo, de coração. eu é quem agradeço, não se esqueça disso. Eu é quem agradeço. E toda vez que precisar, eu estou aqui em Camaçari, como delegada de polícia, hoje DEAN Camaçari, e uma das formas de mostrar o meu trabalho é esse aqui. Então, é a oportunidade que vocês me deram e vocês estão me agradecendo. Eu é quem agradeço, gente, sinceramente. Eu é quem agradeço porque eu estou tendo a oportunidade de falar para as mulheres que nós estamos com ela, que nós estamos, não só eu, mas toda a minha equipe, está lá para aguardar ela chegar e damos todo um aconchego. Hoje eu já dei um aconchego em uma mãe com uma filha grávida, né? É isso. Então, obrigada também a vocês por ter confiado no meu trabalho e ter me convidado. Então, não precisa mais de ponte. Você já tem o meu número. Só é ligar e eu venho sim. Obrigado. Tá certo? Tá vendo aí? Quem tem moral, tem moral. Não é moral, é questão de responsabilidade. Responsabilidade, importante. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo programa, né, Dan? Até o próximo programa. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de novos programas, porque o programa tá fuá, viu? Você nunca mais falou isso, viu? Voltei a falar, tá fuá. O programa de hoje foi fuá, viu, gente? É isso, gente. Então, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Obrigada.